Amém? O Senhor vai falar com você nesta noite, amém? Eu queria que você, por um instante, abaixasse a sua cabeça. Eu creio que hoje é um romper na nossa maneira de pensar. Mentes serão dimensionadas, cadeias serão quebradas, mentalidades, segundo o propósito de Deus, serão restauradas, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta noite, para que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Pai, que nós possamos saber qual é a esperança do nosso chamado. Muitas pessoas não sabem porque são chamadas. Abre os olhos do entendimento delas, Pai, nessa noite. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez aqui e por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir uma aguinha, isso. Glória a Deus. Quem viu o título da mensagem? Eu acho que você ficou um pouco curioso. Quando coloquei esse título, o Senhor já vinha ministrando ao meu coração. Amém, irmão? Glória a Deus. Você vai me molhar. O Senhor já vinha ministrando ao meu coração há alguns dias. E eu fui construindo essa mensagem em partes. E eu creio que o Senhor tem algo muito precioso para mim e para você. Amém? Quem gosta aqui de fotografia? É suspeito, né? Temos experts aqui no assunto. Mas eu gosto de fotografia. Lembra quando você pega alguma fotografia, seja ela uma fotografia recente, seja ela uma fotografia do teu passado, de algo lá de trás, o que vem no teu coração? Eu não sei o que acontece com você, mas comigo, eu vou lá naquele tempo, eu começo a imaginar aquele dia, eu começo a imaginar aquele momento. Uma imagem, ela é criada no meu coração. Eu não sei se isso acontece com você. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que a Bíblia, ela é um livro de fotografias. A Bíblia é um livro de imagens. Deus, ele coloca imagens no meu coração e no seu coração. Mas como que é isso, pastor? Que ideia é essa? Deixa eu te explicar melhor. Abre a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 4. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios. Provérbios capítulo 4, no verso 20. E eu queria que você me acompanhasse. Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Presta atenção, querido, atentar é importante? Sim. Inclinar os ouvidos é importante? Sim. Mas olha o que diz o verso seguinte: jamais os percas de vista. Ou seja, não deixe que a palavra saia do seu campo de visão. Não deixe que a palavra aparte-se dos teus olhos. E ele continua dizendo assim: guarda-os no mais íntimo do seu coração. Aonde a palavra diz que nós devemos guardar a palavra de Deus. Aonde nós devemos guardar a palavra? No nosso coração. É isso? A Bíblia diz que é no mais íntimo do nosso coração. Existe um lugar de intimidade dentro do seu coração. É nesse lugar de intimidade que nós devemos, diz a Bíblia, guardar o nosso coração.
Então, para que eu possa manter a palavra diante dos meus olhos, para que eu possa manter a palavra diante do campo da minha visão, eu preciso guardar ela dentro do meu coração. Diga para o seu vizinho assim: o teu coração é a chave. Fala de novo: a chave é o teu coração. Amém? Você crê nisso? Eu não sei se você já viu, ou se você já sabe. Alguém já viu aquelas imagens no Muro das Lamentações? Você já viu os judeus ali no Muro das Lamentações? Eles ficam ali e eles colocam amarrado na testa uma espécie de caixinha preta, chamada teflim. Ali dentro daquela caixinha tem um escrito, um versículo bíblico, que é Deuteronômio capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: também os atarás como sinal nas tuas mãos, e continua dizendo assim: e te serão por frontal entre os seus olhos. Obviamente que eles levam de maneira muito literal e religiosa, mas nós sabemos que é uma palavra espiritual. Não é literal e religioso, assim como eles acreditam, mas manter a palavra diante dos olhos, manter a palavra diante da nossa fronte, dos nossos olhos, é enxergar a palavra, é ver a palavra, é ter uma revelação da palavra. Ver a palavra diante dos nossos olhos é criar uma imagem no nosso coração. Diga isso novamente: ver a palavra diante dos meus olhos é criar uma imagem no meu coração. Amém? Ver é criar uma imagem no meu coração. No versículo 22, olha só, continua dizendo assim, queria que você acompanhasse. Verso 22, diz assim: pois são vida para quem os encontra, e saúde para o seu ser. Quer ser curado, querido? Você quer ser curado? Guarde a palavra no seu coração. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas. Essa pergunta eu vou dizer para você porque eu ouço pessoas o tempo todo dizendo isso. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: ah, mas eu conheço pessoas que passaram a vida toda dentro da igreja e morreram doentes. Eu quero dizer para você, não sei se você sabia, mas viver a vida toda dentro da igreja não faz que você fique curado. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que eram cristãs, mas morreram de câncer. Mas eu quero dizer para você que entre a experiência pessoal e a Bíblia Sagrada, eu fico com a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é mais importante do que as experiências. As experiências, elas são importantes. Mas entre uma experiência e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Você deve ficar a palavra de Deus, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quem guarda no seu coração, ela se torna saúde e vida. Diga isso: saúde e vida. Você crê? Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes ao homem, e achado na forma humana, submeteu-se, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. E a palavra continua dizendo que Deus o exaltou sobremaneira e colocou ele acima de todas as coisas. O seu nome ele fez grande. E a palavra diz que
ao nome santo de Jesus, todo joelho se dobrasse, tanto nos céus, como na terra, como debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos os nomes se sujeitariam. Então o câncer é um nome. Ele precisa estar debaixo do nome de Jesus. Depressão está debaixo do nome de Jesus. AIDS está debaixo do nome de Jesus. Maldições hereditárias está debaixo. Nós não cantamos isso? O seu nome é poderoso. Maldição hereditária está debaixo do nome de Jesus. Diga o nome, querido. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual é o seu problema. Diga o nome. Pensa aí na sua cabeça. Diga o nome. E eu quero dizer para você que está debaixo do nome de Jesus. Amém? Fala assim, a imagem. Fala, a imagem no meu coração, ela precisa ser correta. E é esta imagem, querido, que você precisa criar no seu coração. De que tudo está sujeito, tudo está debaixo do nome de Jesus. Amém? Versículo 22, então ele diz para a gente que a palavra guardada no íntimo do coração é saúde e vida. Mas também é do coração que procede morte e doença. Fala assim, tudo depende da imagem que está no meu coração. A imagem que está no seu coração, querido, ela vai criar uma realidade. Seja ela boa, seja ela ruim. Se você não está satisfeito com aquilo que está ao seu redor, comece a criar uma imagem dentro do seu coração para transformar aquilo que está ao seu redor. Amém? Como fazer isso, pastor? Como isso funciona? O nosso coração, nosso órgão, coração biológico, fisiológico, ele é dividido em 4 partes. Eu quero fazer uma analogia com o nosso coração. O nosso coração ele é dividido em 4 partes. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Como funciona o nosso coração? O sangue que está no nosso átrio direito, ele é ejetado, ele é bombeado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o músculo do coração, principalmente a porção do ventrículo direito, ele é muito forte. Então ele ejeta um sangue bem poderoso para os pulmões, oxigenando os pulmões e liberando gás carbônico no ar. Esse sangue ele volta para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo ele é bombeado para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ele é ejetado para todo o corpo humano. E assim se inicia novamente o mesmo processo. Ele volta para o átrio direito e aí ele começa todo o processo novamente. Mas eu te pergunto, se esse coração ele não funcionar corretamente, o que acontece? Aqui vocês podem participar, tá? Vocês podem falar. O que acontece então se o meu coração ele não funciona de maneira correta? Dá ruim? Dá ruim. Se o meu coração não funciona de maneira correta, ele dá ruim. Da mesma maneira, querido, se a imagem que sai do meu coração, ela não sai de uma maneira correta, dá ruim.
Dá ruim no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nós somos seres tridimensionais, espírito, alma e corpo. Então a imagem que sai do meu coração, se ela não sair de uma maneira correta, ela vai trazer consequências. Da mesma maneira, se a imagem do meu coração for uma imagem correta, ela sairá do meu coração e criará uma realidade de saúde e de vida. Amém? Você está aqui comigo? Lá no livro de Gênesis, todas as vezes a gente volta para Gênesis. Vocês já perceberam isso? Porque a chave sempre está em Gênesis. A gente sempre volta para Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, é a primeira vez que aparece a palavra coração. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Imaginação da onde, querido? Imaginação da mente? Imaginação do coração. Presta atenção. Na palavra de Deus, o nosso coração, ele funciona através de imagens. Fala para a pessoa do seu lado isso. Fala, no teu coração, a palavra de Deus funciona através de imagens. Por isso que Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, ele disse assim: qualquer que olhar para uma mulher com cobiça em seu coração, já adulterou com ela. Por quê? Porque é do coração que saem as imagens. Deus olha no seu coração algo que já é fato. Deus olha no seu coração algo que já é concreto. Então, se um homem olha para uma mulher com o seu coração cobiçando essa mulher, para Deus, você já adulterou com ela. Porque as imagens é uma realidade no mundo espiritual. As imagens já é uma verdade, já é um fato. Você já viu alguma pessoa dizer assim: ai, adulterei. Nossa, foi sem querer. Sabe assim, tropeçando, ai, como se você tropeçasse andando no meio do caminho, e você fala assim: ai, adulterei. Foi sem querer, me desculpa. Eu nem percebi. Não. Uma pessoa não adultera assim. A palavra de Deus diz lá, e na hora que eu escrevi, eu lembrava dessa passagem, a Bíblia diz assim: posto no coração de Judas. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, você acha que Judas já estava predestinado a trair Jesus? Lógico que não. Pastor, você acha que Judas já estava predestinado ou destinado a trair Jesus? Obviamente que não. Posto no coração de Judas, é que Judas, ele foi ao longo do tempo, abrindo concessões, criando imagens no seu coração. E presta atenção, as imagens que nós criamos no nosso coração, nós nos relacionamos com ela. Por isso Jesus disse, olhou, cobiçou no seu coração, acabou, é fato. É uma realidade. Então Judas, ele vai construindo imagens, passo após passo, sequência após sequência, para que depois ele traísse Jesus. A imagem que você constrói, você se relaciona com ela.
qual é a imagem do seu coração nessa noite? Quais são as imagens que você tem tido no seu coração? Para e pense um pouquinho. O que tem estado no teu coração? Qual a imagem que você tem de você? A tua imagem é uma imagem de príncipe, princesa ou de gafanhoto? Quando Moisés ele enviou os 12 espias para espiar a terra, 10 deles que eram escolhidos, os 12 foram escolhidos a dedo, cada um príncipe de uma tribo. Quem é príncipe, querido, é filho de quem? O príncipe é filho de quem? Do rei. Mas os 10, eles voltaram como filhos de quem? De insetos. 10 voltaram como filhos de insetos. Sabe como esses filhos de insetos, eles se viam? Eles se viam debaixo da bota dos gigantes. Tem pessoas assim. Tem pessoas que elas não são confiantes na sua imagem, naquilo que Deus falou a respeito delas. Tem pessoas que não creem que elas são novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e isso tudo se fez novo. Tem pessoas que não creem que são justiça, que estão posicionados numa posição de justiça, que Deus as posicionou, que através do sacrifício de Jesus, Deus colocou todos nós numa posição de paz com Ele. E ainda tem pessoas que se sentem pobres pecadores. Sabia que você, que nasceu de Deus, que tem uma nova natureza, que é de uma nova espécie, que tem a zoe de Deus, ou seja, a vida de Deus dentro de você, sabia que você não é pecador mais? Essa é uma das mentalidades dentro da igreja que impede as pessoas de viverem aquilo que Deus já preparou para elas. Uma mentalidade de gafanhoto, porque elas não se veem como Deus as vê. E Deus não as vê como pecadoras, Deus as vê como justas. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é um justo de Deus. Sabe por que você é um justo de Deus? Porque Hebreus fala assim: o justo viverá pela fé. Cara, para você viver pela fé, primeiro você precisa ser justo. Não dá para você viver pela fé sem ser justo. Primeiro você é justo. Ah, pastor, mas o que eu faço para ser justo? Nada, ele fez. Você não faz nada, você apenas recebe. Ah, então você está falando aí que eu não peco mais? Não foi isso que eu disse. O justo não é aquele que não peca, o justo é aquele que quando peca se lava no sangue do Cordeiro. O pecador não pode se lavar, ele precisa nascer de novo. Ou quando você compra um carro e tira o carro da concessionária, passa em cima de uma poça de lama, você volta para trocar o carro? O carro está zerado, você passou em cima da poça de lama, você volta lá na concessionária e fala assim, ó, troca o carro aí que sujou. Você faz isso não? O que você faz? Você lava o carro. Assim é o justo. O justo é aquele que quando peca se lava no sangue do Cordeiro. O pecador não, ele precisa nascer de novo. Então, de uma vez por todas, na sua mente, você tem que separar que justo é uma coisa, pecador é outra. São naturezas diferentes, uma não se dá com a outra. É porque a justiça de Deus em minha vida, ela produz frutos de justiça. Então, eu não consigo mais andar em pecado. Porque a graça de Deus me alcançou. A habilidade de Deus me alcançou.
E a habilidade de Deus, o que é a habilidade de Deus na sua vida, querido? É simplesmente ser e fazer aquilo que eu não poderia ser e fazer por mim mesmo. Ele fez por mim. Essa é a habilidade que está na sua vida. Esse é o poder que está na sua vida. Então Deus tem restaurado a sua igreja neste tempo com um propósito para que o reino de Deus seja expandido sobre toda a terra, mas Ele vai contar com os justos. Aqueles que são justos por natureza e praticam a justiça. Por isso, essa é a imagem correta no seu coração. Você vai sair daqui nessa noite e você nunca mais vai falar que você é um pobre pecador. Isso é mentalidade de gafanhoto. Isso é se posicionar debaixo da bota dos gigantes. Mas os justos são aqueles que sabem quem eles são em Cristo. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Amém? Ele se posicionou, Ele nos substituiu para que nós pudéssemos tomar o lugar dele de justo. Amém? Então, como você se vê nessa noite? Qual a imagem que você tem no seu coração? Você não pode sair daqui nessa noite e alimentar uma imagem de coitadinho, de rejeitado, de sofrimento, de peleja. Ai, estou pelejando, pastor, está difícil. Vou te contar, viu? Vida dura, viu? Estou pelejando. Eu conheço pessoas que têm 30 anos. Sempre quando eu pergunto como ela está, ela fala assim, estou pelejando. Eu falei, meu Deus, quanta peleja. Peleja não passa. Cara, essa é a imagem do coração dela. De dor, de sufoco, de peleja, de que nada dá certo, que ela empurra, mas não vai e vem, e vai, e vai, e vem. E nada se passa. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas essa palavra diz, sujeitai-vos a Deus, não é eu ficar aqui, ó, e o diabo vindo, me empurrando, me espremendo na parede. Não. Sujeitar a Deus é você ir para cima dele. Você encurralar ele. Tem algum justo aqui? Qual que é a influência, querido, que você quer passar para a sua família? Eu acho que dentro de autoconhecimento, identidade, por aí vai, existe um topo de uma pirâmide e no topo dessa pirâmide está o nosso legado. Nós estamos aqui nessa noite porque homens deixaram um legado. O Senhor Deus, Ele nos chama para que nós possamos influenciar e deixar um legado. Qual é o legado que você tem deixado? Ou qual é o legado que você quer deixar? Olha o legado que os filhos de inseto deixaram. Números 14, 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. O gafanhoto, ele exalta a impossibilidade. Mas os filhos de Deus, os filhos do rei, eles exaltam a possibilidade. O gafanhoto, ele não crê, ele não acredita, mas nós cremos que Jesus desceu, ressuscitou, e o mesmo poder que Jesus ressuscitou, ele está em mim e você.
Por isso eu digo sempre que quando Jesus desce à mansão dos mortos, ele aniquila o poder da impossibilidade, querido. Você imagina, o cara está lá embaixo, como se estivesse num tribunal, e aí, para dar a sentença lá, os caras olham para ele e falam assim, pô, o sangue dele, não tem culpa no sangue dele. Não tem como condenar esse cara, não tem culpa. E a Bíblia diz que Deus exerce poder, querido. É o único lugar na Bíblia que diz que Deus exerce poder para retirar Jesus dentre os mortos. E esse poder está dentro de mim e de você. Esse poder habita em nós. Não existe impossível, se você crer. Mas qual que é a imagem que tem sido criada dentro do seu coração? Qual é a imagem do seu futuro? O que você pensa a respeito do seu futuro? Qual é a imagem que você cria dentro do seu coração a respeito do seu futuro? Você já parou para pensar nisso? Qual é a imagem que você tem no seu coração a respeito da tua esposa? Ah, pastor, é melhor já mudar de assunto. Mude a imagem que você tem dela. Qual é a imagem que você tem de seu marido? Ixi, fala, Deus. Se você não gosta da realidade do teu casamento, mude a imagem no seu coração. Qual é a imagem que você tem da sua liderança? Ixi. Qual é a imagem que você tem da sua igreja? Porque toda imagem que tem no seu coração, ela vai se transformar em realidade. Diga isso para que você creia. Toda imagem no meu coração se transformará em realidade. Olha aqui, presta atenção. Imagens são profecias. Eu vou repetir. Imagens são profecias. O que você tem profetizado? Tem pessoas que dizem assim, é só um pensamento. Não, não é inofensivo, não é somente um pensamento. As imagens, elas formam os pensamentos. E os pensamentos, eles geram as palavras. E as palavras, elas geram as circunstâncias. As palavras vão gerar a realidade. O que você tem profetizado? O que você tem falado? Porque lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, antes do homem se tornar perverso, a Bíblia diz que a imagem do coração do homem era perversa. Olha que forte isso. Antes do homem se tornar perverso, Deus já tinha visto no coração do homem as imagens de perversidade. O coração dele já era perverso. Isso significa que Deus enxerga aquilo que está no nosso coração, querido. O homem bom tira do teu coração tesouros bons. É uma noite para você sondar o teu coração. Talvez você não esteja gostando da realidade que te cerca, querido. De repente é necessário fazer algo no teu coração, mudar a imagem do teu coração. Começar a enxergar no teu coração, ver no teu coração, criar uma imagem no teu coração, alinhada ao coração de Deus.
Quem está entendendo isso aqui? Fala para o seu irmão, imaginação não é inofensiva. E aí, a gente vê que existem pessoas que justamente por causa disso, elas não vencem determinados tipos de pecados, porque elas acreditam que os pensamentos, eles são inofensivos. São apenas pensamentos. Uma pessoa, por exemplo, que assiste filme pornográfico, que está cheio de cristão assim. Ah, pastor, mas eu vejo com a minha esposa. Tá bom. Que é pecado também. Mas uma pessoa que vê um filme pornográfico, em algum momento da vida dela, aquela imagem no coração, ela se tornará uma realidade. Ela se tornará uma circunstância na sua vida, por quê? Porque é do coração, das imagens que saem do meu coração, elas se tornam realidades, amém? Cedo ou tarde, isso se tornará uma prática. Você já percebeu que nós construímos verdadeiras novelas no nosso coração? Às vezes nada aconteceu e eu já criei aquela novela lá dentro. Aquela novela mexicana, cheia de drama. Ah, pastor, passei ali, o pastor nem olhou na minha cara. Ah, ele deve estar com raiva de mim, não é possível. A irmã não me cumprimentou. Ela é metida, né? Nós criamos novelas. O nosso coração cria novelas. O nosso coração cria filmes. Aqui ninguém faz isso, né? Se as imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias ou realidade, comece a gerar no seu coração imagens corretas. Gere no seu coração imagens corretas. Não tem jeito de gerar no seu coração imagem correta assistindo Faustão no domingo à tarde. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, você desliga a televisão um pouquinho. Fica assistindo Pânico. Existe Pânico ainda? Hã? Tá assistindo, né, Lucas? Caiu, né? Pegadinha. Fala assim comigo. Antes das coisas acontecerem por fora. Fala isso mais forte. Antes das coisas acontecerem por fora. Isso. Primeiro ela acontece por dentro. Amém? Queridos, Abraão levou 25 anos para ver Isaac. 25 anos para ver Isaac. Quando Deus chama Abraão e entrega para ele uma promessa, Deus mostra para Abraão uma imagem. Ele manda Abraão olhar para as estrelas do céu. A imagem que Abraão tem é das estrelas. Mas Abraão não tinha somente essa imagem. Quando ele chegou em casa, ele tinha outra imagem. Ele tinha a imagem da esterilidade. A imagem de Sara. Abraão não tinha somente a imagem de Sara. Abraão tinha também a imagem da incapacidade. Sara não podia ter filhos, Abraão já tinha pendurado a chuteira. Deus mostra para ele a imagem das estrelas, ele chega em casa, vê a imagem da esterilidade e a imagem da incapacidade. Aí Deus vai lá e mostra para ele a imagem da areia, dos grãos de areia. Cara, você já parou para pensar
em Israel, o tanto de areia que tem, o tanto de deserto, e Deus fala assim, olha aqui, ó, você está vendo esse deserto, esse monte de areia aí? Conta esse monte de areia aí, se você pode. Essa é a imagem que Deus mostrou para Abraão. Querido, Abraão não era diferente de você e de mim. Abraão teve que lutar com uma das piores imagens. É olhar para dentro de si e dizer, eu não posso, eu não consigo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós olhamos para a gente e nós falamos assim, não, isso não é para mim, eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Isso não é para mim. Mas eu quero dizer algo para você. Existem estrelas que não se pode contar. Existem areias que não se pode contar. E aí na trajetória de Abraão ele comete um pecado. E nasce Ismael. Você imagina Abraão caminhando e a imagem do pecado na frente dele o tempo todo. Ele acorda e o pecado está lá, na frente dos olhos dele. E aí Sara grita lá do quarto, lá da cozinha, pai da multidões, vem almoçar. Chega a hora do jantar, pai da multidões, vem jantar. Café da manhã, pai da multidões, vem tomar café. Deus cria uma imagem no coração de Sara também. Porque Deus, ele trabalha somente com imagens. Somente não, Deus trabalha com imagens. Tem pessoas aqui nessa noite que perderam oportunidades. Porque olharam para dentro de si e disseram, eu não posso. Isso não é para mim. Eu nem formado sou. Mas Deus quer criar uma realidade nova no seu coração nessa noite. Deus quer criar algo novo em você. A habilidade de Deus foi colocada dentro de você. A capacidade do Senhor está dentro de você. Comece a se ver como Deus se vê. Abraão fez algo extremamente decisivo, que eu e você fazemos todos os dias na nossa vida, desde o momento que nós nos levantamos. Abraão fez uma escolha. Abraão fez uma escolha. Abraão escolheu a misericórdia de Deus do que olhar a sua incapacidade. Abraão, ele escolheu ver as estrelas do céu do que olhar a esterilidade de Sara. Abraão escolheu ver os grãos de areia do que ficar olhando para os seus erros, para os seus pecados. Hoje é uma noite que você precisa escolher. Que você precisa fazer uma escolha. E essa escolha, ela vai criar algo dentro do seu coração. E ela vai te impulsionar. E ela vai ser uma plataforma. Em Gênesis, no capítulo 13. No verso 14 e 15. Depois você abre. Você não precisa abrir agora.
A palavra nos ensina que tudo que nós conseguimos ver no nosso coração, alinhados ao plano e ao propósito de Deus, Ele nos dá. Tudo que estiver no teu coração alinhado ao plano e ao propósito do Senhor, Ele nos dará. Sabe, você não confessa algo para ver, porque isso é uma confissão positiva. Você confessa algo porque já foi gerado e criado a imagem no seu coração. É diferente. Crie a imagem no seu coração e confesse. Crie a imagem que Deus alinhou e colocou na sua vida e confesse. Porque aquilo que você vê no seu coração vai criar a sua realidade. Efésios capítulo 1, versículo 3. A palavra diz que o Senhor nos abençoou, passado. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas andam como se o Senhor ainda fosse abençoar. Muitas pessoas criam uma imagem no coração de que o Senhor vai abençoar. Não, a Bíblia diz, Ele já abençoou. Qual que é a imagem que você tem? Ele te abençoou, Ele vai te abençoar. Sabe por quê, queridos? Porque se você crê que Ele vai te abençoar, está lá no porvir. Você vai ficar esperando. Mas a palavra diz que Ele nos abençoou. Já está consumado. Já é seu. Já é meu, é passado. Eu queria chamar o pessoal do louvor. E eu estou quase encerrando. Eu quero que você volte no livro de Provérbios, no capítulo 4. Depois eu quero fazer algo profético na sua vida. Provérbios 4 ainda, no versículo 22. Presta uma Bíblia. A minha Bíblia está aqui, ó. Provérbios 4. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, não permita que saia do seu campo de visão. Guardas no mais íntimo do teu coração, das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra, e saúde para todo o teu ser. Acima de tudo, diga comigo, sobretudo. Diga sobretudo. Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, sobretudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo do coração, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite e teu carro está ali fora e o teu carro está guardado. Ele está segurado. Ele tem seguro. Você saiu da sua casa e tua casa tem seguro. Ela tem seguro contra incêndio, contra roubo. Você faz seguro de vida, porque não vai acontecer nada em nome de Jesus, mas você faz
se prevenindo que se algo aconteça, você fez um seguro de vida. Tudo isso é bacana, tudo isso é muito bom. Mas sobre todas essas coisas, sobre tudo isso que você acha bom, o mais importante é o teu coração. Se você não guardar o teu coração, nada disso mais interessa. Porque é através do teu coração que você cria as imagens de vida e de saúde. Ou é através do seu coração que você cria imagens de morte e de doença. O que você quer gerar no seu coração nessa noite? Fique de pé no seu lugar por um instante. E eu queria por um instante que você fechasse os seus olhos. Agora você vai se conectar com você mesmo. E você vai sondar o seu coração. Comece a sondar o teu coração nessa noite. Talvez você tenha vivido realidades, circunstâncias que não tenham te agradado. Talvez a sua família está de uma maneira que você não gostaria que ela estivesse. Talvez aquilo que você esteja passando hoje é resultado daquilo que você gerou e criou através de imagens no seu coração. Mas este é o momento em que você vai fazer uma virada de chave aí agora. Você vai começar a gerar no teu coração a imagem que você quer ver no seu casamento. Você vai gerar no seu coração a imagem que você quer ver na sua vida profissional. Você vai gerar a imagem no teu coração do que você quer ver no seu filho, na sua filha, na tua empresa, na tua igreja. Comece agora a gerar no teu coração, porque Deus ele trabalha com as imagens que estão no seu coração. Talvez você entrou aqui nesta noite abatido, triste, chateado, mas o Senhor manda dizer a você: eu sou o Senhor, aquele que te fortalece. Comece a gerar no teu coração algo novo, uma imagem nova. Imagine algo novo, uma imaginação nova. Vamos, é você e Deus agora. Comece a destronar as imagens que não são a sua realidade, que não são a sua verdade. Comece a gerar as imagens do coração de Deus na sua vida. Comece a gerar uma imagem de sucesso, uma imagem de vitória. Comece a gerar uma imagem de príncipe, ou de princesa. Comece a gerar uma imagem de governo. Comece a gerar uma imagem de influência, de manifestação de glória. Gere a sua realidade nessa noite, querido. Comece a gerar a sua realidade. Comece a gerar a sua realidade nessa noite. Gere, gere, gere no teu coração. Crie a imagem no seu coração. Comece a criar. Comece a criar. Comece a criar. Comece a criar. Comece a criar.